Olá, professor, professora, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Alexandrino e você está no canal Voz e Vez do Professor. Nesse canal, o nosso tema principal é educação. Se você faz parte da educação, trabalha na escola ou simplesmente quer saber o que é que está acontecendo na educação, o seu lugar é aqui com a gente. Então faz o seguinte, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, que assim que tiver qualquer novidade na educação, nós faremos um vídeo e traremos aqui para você. Vem fazer parte da nossa família, vem com a gente, vem! Bom, pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje é projeto de precarização da educação. Uma coisa que era para ser temporário, que era para ser um quebra-galho, que a Constituição de 1998 abriu mão, é que na falta do funcionário efetivo, poderia ser contratado um funcionário temporário. Só que isso acabou virando regra. No Brasil não se faz mais concurso para professor. Eles perceberam que o gasto é menor, o custo é menor, contratando professor temporário. E esse professor não tem direito a nada. Outra, ele é substituído assim. Ficou doente, pega outro, bota no lugar. 15 estados do Brasil possuem mais professores temporários do que professor efetivo, uma pesquisa entre 2013 a 2023 houve um aumento de 55% na contratação do professor temporário, num total de 356 mil, contra uma redução de 36% no professor efetivo, no número de 321 mil. Tem um gráfico aí para você dar uma olhada. O maior problema do professor temporário é que não existe uma legislação específica do número. Por exemplo, deveria ter uma legislação que no máximo 10% dos professores seriam temporários, Isso obrigaria os governos a fazerem concursos, Porque quando o professor se efetiva, primeiro, ele tem os direitos trabalhistas garantidos. Segundo, ele tem direito a tratamento médico. No caso temporário, principalmente aqui em São Paulo, o temporário ficou doente, ele automaticamente perde as aulas. Se as aulas forem de substituição, ele está fora. Se as aulas forem livres, acima de 15 dias, ele perde as aulas. Então, o professor temporário não tem direito a nada, Eu vou mostrar um gráfico aí para você que mostra no Brasil como é essa diferença. O professor temporário, ele trabalha em condições piores que o efetivo. Ele não pode faltar aula. Por exemplo, no caso de São Paulo, um professor temporário só pode dar uma falta injustificada durante o contrato, O contrato tem validade de 3 anos, mas é renovável. Seria legal se o contrato fosse 3 anos e o professor ficasse 3 anos na mesma escola. Mas não. Terminou o ano, ele vai para um listão e ele fica um rodízio tremendo de professor, E geralmente ele pega várias escolas, ele não tem uma escola só com 40 aulas, Tem professor que tem 4, 5 escolas, Aquela correria terrível. E isso influencia na própria qualidade da educação. O professor temporário, em 15 estados do Brasil,
o professor temporário ganha menos que o professor efetivo, né? No caso do Paraná, nosso vizinho aqui, um professor temporário ganha R$17 a menos que o professor efetivo, né? Não tem plano de carreira. Por exemplo, ele não tem os adicionais que o professor efetivo tem. Não tem direito a tratamento de saúde, já falei disso aí, né? Ele trabalha em várias escolas e ele não tem garantia de continuidade, ele vive numa corda bamba. Não em São Paulo, o professor pode dar 3 faltas justificadas no ano. Se ele se adoecer, um abraço, ele perde o contrato. E outra, perdeu o contrato, ele não tem direito a seguro-desemprego, ele não tem direito a uma indenização que daria para ele ficar os 2, 3 meses se garantir. Não, terminou o contrato, um abraço e até outra vez. Não tem direito a nada, né? E os governantes, os governadores e prefeitos viram nesta alternativa redução de custo, rodízio de mão de obra e coação do professor temporário, que qualquer coisa é ameaçado. Se fizer greve, manda embora. Se faltar, manda embora. É para você substituir lá, mas eu já tenho 40 horas aula. Se não substituir, eu te mando embora, né? Se o diretor olhar e falar assim, você é feio, vou te mandar embora, ele pode mandar embora. Não existe, tinha que ter uma legislação específica para o professor, porque o trabalho do professor é diferente dos demais funcionários públicos, entendeu? Então, tinha que ter uma legislação que garantisse os direitos trabalhistas básicos do professor temporário, né? Fora os lugares que o salário de professor... Olha, nem vou entrar nesse mérito aí, tá? Olha, isso dá um impacto social. A educação acontece num trabalho contínuo, né? Então, tinha que ter uma maneira de o professor temporário continuar na escola, continuar o trabalho. E isso tem uma solução que não é muito difícil. Quando for fazer a atribuição, a primeira etapa da atribuição do professor contratado ser na escola. Ele não apareceu no efetivo, né? Ele tem o direito de continuar ali, para ele dar continuidade no trabalho. Mas não, ele vai para o listão do Deus dará. Este ano em São Paulo, eu vou te contar um caso. Houve uma rasteira no professor que era contratado 2019, 2018, 2019, 2020. Para não haver vínculo com o Estado, teve que cortar esses 3 anos. Então, esses professores tiveram o contrato extinto. A maioria desses professores que tiveram contrato extinto não conseguiram o contrato em 2024. Por quê? Para abrir contrato, tem uma cláusula lá na lei 13.074, que para abrir contrato tem que ter no mínimo mais de 19 aulas, no mínimo 20 aulas. E aí ele não pode fazer um catadinho para dar 20, tem que ser 20 numa escola. A maioria do pessoal desempregado. E outra, pessoal que tem anos já não começou ontem, tem anos de magistério, né? Estão desempregados. Por quê? Porque o governo deu uma rasteira terrível. E é uma forma dele manter o pessoal sem greve. Não tem greve em São Paulo. Não tem. Por quê? A maioria do professor é contratado. Se ele entrar em greve, é mandado embora. Entendeu? Então é uma forma de, não tem greve em São Paulo, tá tudo bem, né? Aparência. O problema do político é aparência. Entendeu? 43,6
dos professores, 43,6% dos professores temporários tem pelo menos 11 anos de magistério. Tá vendo? É uma coisa que vai... Tinha que ser no máximo, o cara é temporário, no máximo 3, 4 anos efetiva. Estável, né? Dá direito mínimo. Eu acho o seguinte, professor efetivo e professor temporário deveriam ter os mesmos direitos. Porque só essa divisão já causa preconceito de um para o outro. O efetivo achar que o temporário não é capacitado e o temporário achar que o efetivo é folgado, né? E aí fica essa divisão entre os próprios professores. Ivan Gontijo, da Quase Todos pela Educação, é muito importante a criação de vínculos para uma educação de qualidade. Para isso, o professor deve permanecer numa mesma escola. A própria LDB 93/94, Lei 9.394 de 1996, quer que a maioria dos professores sejam efetivos e, para isso, até o governo federal deve auxiliar estados e municípios para fazer concurso. Mas é uma política de precarização da educação. E aí o pessoal fala, o governo federal. Sabe quem está no MEC? Camilo Santana. Sabe quem que é o padrinho de Camilo Santana? Jorge Paulo Lema. Quem está na Secretaria de Educação de São Paulo? Renato Feder. Sabe quem é o padrinho de Renato Feder? Jorge Paulo Lema. Entendeu? É precarização da educação, gente. Entendeu? Qual é a sua opinião? Como deveria ser tratado o professor temporário? Deixa a sua opinião aí. O vídeo de hoje é esse. Um beijão e até o próximo.